E aí, já derivando desse assunto, um outro assunto muito importante de debater é descentralização. Né? Você chegou a dar um breve spoiler aí, mas a gente não debateu o tema. A gente tem visto uma onda muito forte também de descentralização em tecnologia, exatamente para evitar que homens brinquem de ser Deus em suas plataformas, criando regras a hora que quiser, para quem quiser. E você vê movimentos como blockchain, tentando descentralizar o poder de instituições financeiras. Você vê a Open Internet, tentando tirar o poder das plataformas. Então já tem muita coisa acontecendo nesse sentido. Eu queria que você fizesse um paralelo com o seu conhecimento de ciência política, né, de quais são os pontos positivos e negativos da descentralização, assim como também cases que podem ter acontecido nesse sentido. Sim, eu vou até fazer uma defesa que vai parecer contraditória, porque eu sou um entusiasta de um ideal monárquico nas coisas e eu sou um total entusiasta da descentralização. Então as pessoas vão olhar agora e falar, Guilherme, agora tá garantido que você tá louco, porque uma coisa é o contrário da outra. Nós vivemos nesse mundo pós-iluminista em que nós fomos doutrinados infinitamente a falar, cara, monarquia é igual tirania, governo de um é igual tirania e governo de várias pessoas é igual liberdade. Esse é o nosso dogma no mundo atual. E eu acho que não é tanto assim, e eu tenho vários exemplos para mostrar isso, e acho que o mundo da tecnologia é o melhor exemplo. A primeira coisa é que, numa empresa, muito do que faz uma empresa crescer e acontecer é um ideal monárquico. As empresas são todas monarquias na prática, embora elas tenham elementos... usando a classificação aristotélica, monarquia é o governo de um. A aristocracia é o governo de um grupo, bom, um bom é uma monarquia, um grupo... bom, uma aristocracia, e uma grande quantidade de pessoas, uma politia, né? A gente pode traduzir vagamente como uma república. A decadência disso, Aristóteles chama de uma tirania, que é um governo de um ruim, um governo de um grupo ruim, que é uma oligarquia, e um governo de muitos ruim, que é uma democracia. Então ele entende como esses sendo os piores tipos de governo. Quando você fala de uma empresa, ela tem aquele cara que teve a visão, que comprou a briga, que assumiu a responsabilidade pessoal, o CPF dele tá lá na coisa, e se der errado, ele vai se responsabilizar por aquilo. Isso gera um skin in the game, usa o termo que quiser, mas dá para ele um senso de eu preciso fazer com que isso dê certo. E isso cria uma relação dele também com quem ele fornece o serviço, porque ele tá toda hora, ele sabe que ele pode fracassar naquilo. Isso dá muita responsabilidade e isso é o que justifica também as empresas crescerem tanto. As empresas dependem muito. Se eu fizesse uma votação numa empresa sobre o que vai ser, cara, nenhuma empresa consensual, nenhuma empresa cresceria grande. Você vê na figura do Elon Musk, né, que até a gente pode depois debater ele mais, mas que é um cara muito monárquico, é um cara muito de comprar a briga. Na história, as monarquias construíram boa parte do Ocidente, boa parte das coisas, e até eu proporia que hoje, olhando o viés empresarial, é o que está construindo a maior parte das coisas. Só que essas monarquias, quando elas concentram o poder demais, por outro lado, elas ganham o efeito oposto dessa responsabilidade pessoal, que é o cara começar a concentrar o poder, mas não ter a responsabilidade. Então ele manda, mas ele não responde. Ele tem uma outra coisa que ele usa para delegar. Exemplo, um Stalin. O Stalin, quando ele erra, o partido não acertou a mão. Mas quando ele acerta, é o Stalin. Então ele começa a usar estruturas que o mundo moderno foi criando para se blindar dos erros das suas decisões. Ele não é responsável de verdade. Por outro lado, então você pega, por exemplo, Sacro Império Romano Germânico, Império Romano, o próprio Estados Unidos da fundação, eles misturavam parte do que era monarquia, o Washington lá bancando e falando, cara, eu vou comprar a briga, com uma descentralização muito forte. Olha, cada um tem a sua fazenda e se governa. Só que o Império Romano era uma monarquia que era eletiva, você elegia o rei, né? E era muito centralizado, cidades-estado italianas, cada uma era... E essa competição da descentralização permite a evolução. Porque como uma está competindo com a outra, um estado americano compete com o outro, uma cidade americana compete com outra, até o Brasil prosperou muito quando ele era municipalista, um município competia com o outro. E o Vale do Silício é um pouco assim, você tem as competições. O Vale do Silício até tem essa tendência que a startup cria e a empresa grande vai comprando o que a startup vai criando, mas na verdade a competição é das startups que está gerando muito do desenvolvimento, né? E aí as empresas grandes vão absorvendo. Então eu entendo que a descentralização gera competição. Então normalmente uma empresa boa concilia as duas coisas. Ela é descentralizada, mas tem responsabilidade pessoal forte daqueles que lideram. O mundo pós-iluminista, para mim, foi para uma linha totalmente oposta a essa, que é uma oligarquia centralizada. Ou seja, é um grupo de pessoas que manda, mas que não quer a responsabilidade das decisões. E a justificativa dela é, não, assim todo mundo é livre agora vocês todos são livres, agora todos são... Mas na verdade, quando você vai ver, os caras estão controlando a informação, quem vai fazer não sei o quê. Você vê isso muito no sistema midiático, que tem uma ilusão
de que ele é livre. A imprensa é livre, a imprensa... Mas na verdade os donos da imprensa são poucas pessoas e eles são os mesmos caras que estão comprando o poder político. Por isso que eu sempre brinco com as pessoas que falam, o Brasil é uma democracia. Eu falo, cara, o Brasil nem é uma democracia. Na leitura do que eu acabei de falar, ele é muito mais uma oligarquia do que uma democracia. E o padrão ocidental atual é muita oligarquia, não é a democracia. Então a tecnologia, eu vejo que ela tem essa beleza de poder trazer esse mundo descentralizado com pessoas empreendendo e se responsabilizando. Era a promessa da Web 1.0. A Web 1.0, ela era muito esse cypherpunk, certo? Esses caras e esses empreendedores. Então, é uma mistura, bem do que eu falei. Empreendedores, o cara arriscando muita coisa, viajando. A Califórnia era um lugar ruim do cara viajar, os negócios não tinha nada a ver, tinha uma desconfiança muito forte na época. Teve depois a bolha, que muita gente se lascou nessa. E muita gente ganhou dinheiro também. Muita gente ganhou muito dinheiro, porque é o mundo. Você é recompensado pelo risco que você toma. É por isso que eu defendo essa linha. Mas ela também, por outro lado, tinha essa coisa de, cara, vamos descentralizar esse negócio. Vamos cada um ter liberdade. E aí a Web 1.0 era muito o seu computador falando com o meu. Aqueles blogs, né? Aquelas internet cheia de fórum. E aquilo tinha um clima de liberdade, uma promessa maravilhosa. A Web 2.0, para mim, é a relação oligárquica um pouco contra isso. Que é meio assim... Não, beleza, legal, todo mundo tem os blogs, os negócios, mas agora a rede social vai conectar todo mundo. Sim, você vai ter plataformas para você... Você vai ter plataformas para você conectar, você não precisa mais porque antes você tinha que saber meio que ser meio programador para usar a internet, não é tão acessível, dava um trabalho desgraçado para comunicar, você tinha que ser o seu próprio publicador, você tinha que divulgar o seu domínio. Aí todo mundo pensa assim, agora a gente é livre, agora qualquer um consegue entrar e divulgar. Mas aí vem a contrapartida, é um grupo fechado e esse grupo tem ele promete a liberdade, mas na verdade você não é o dono da coisa. Por exemplo, quando um streaming passa um filme para você não tem o filme na sua casa mais, você não tem mais o disco. Você tá com o negócio dele, é igual esses negócios de nuvem, né? Nuvem na verdade tá com o hardware do cara, entendeu? A nuvem, interessante essa analogia. É lógico, o cara tá com o hardware dele, então o filme tá com ele não tá com você. Se você quiser parar ali no meio, ele para, o poder é dele, certo? Exatamente. Quando eu tinha o meu blog e o meu blog subia um vídeo naqueles formatos que nem se usa mais, né? O cara baixava pirataria RMVB, entendeu? Tinha esse formato que já não se usa. Aí você denuncia a sua idade, pô. Eu denunciei a idade. Nossa. Não, eu peguei esses... eu lembro dos blogs, os underblogs do Brasil, né? E aí, nesses underblogs da vida, nessa coisa toda... Basicamente, a liberdade de expressão era muito protegida, porque eu conseguia falar essas outras coisas. Então, com o novo modelo, tem um grupo de pessoas. Não é realmente só o Google, ou só o Facebook, ou só o Twitter, ou só quem quer que seja. É um grupo. Mas esse grupo, visivelmente, tem um consenso entre eles sobre várias coisas. Porque os caras se conversam. É o famoso grupo social. Eles não são aquela outra... E eles não são grupos de pessoas. Isso é muito interessante. Embora tenha, realmente, o Larry Sanger e o Jeff Bezos e quem quer que seja como líderes, eles têm aquele feeling comunal, que eles estão envolvidos até com o Washington Post, porque o Jeff Bezos comprou, então você vai criando aquela coisa, festas e tal. Fora alguns caras são envolvidos muito prominentemente com o Partido Democrata, inclusive americano, e aí vai criando essa coisa toda. E aí esse grupo tem certas visões, e daí ele fala, cara, eu não quero isso aqui na minha plataforma, então vamos censurar X e Y plataformas. Então a Web 2.0, ela prometia ser uma popularização, uma democratização da internet, e essa democratização, muito ao modo iluminista, tem um grupo de pessoas que está por trás da democratização e agora você não é mais tão livre. Isso cria um outro problema que eu acho que a Web 3.0 é uma tentativa quase desesperada de falar, cara, agora eu quero ir para outra coisa, que é a coisa do blockchain. O Bitcoin surge já com essa promessa de, cara, o Banco Central é uma coisa meio louca, o seu dinheiro não é seu, o seu dinheiro, aliás, o seu dinheiro é igual ao Web 2.0. Igual o filme não está no seu bolso, o seu dinheiro está num software de um cara que ele pode simplesmente apertar um botão e deletar, aconteceu com muitos outros. E de uma maneira muito louca, depois do nosso sistema Bretton Woods, que o sistema financeiro agora é unificado, o lastro do real é em dólar. Os caras falam que o ouro e dólar, mas na prática o dólar é o que está triunfando. Eu não estou vendo grandes cofres de ouro no Brasil. Então seu dinheiro está em dólar. E o dólar é o Federal Reserve americano, tem um computador e imprime, os zeros começam a girar. E isso joga a inflação global e os Estados Unidos podem se endividar com ele do nada e não pagar, calotar, ele tem uma dívida infinita e imprimir dólares. Isso é um problema, porque certos grupos de pessoas controlam as suas finanças, na verdade. Você não tem essa autonomia.
Então, criptomoeda surge para falar, cara, não, eu quero que a minha finança esteja controlada por mim mesmo, não achei legal essa ideia. E a Web 3.0 como um todo, tudo que é blockchain, o Fediverso, né? Toda coisa do Fediverso, provavelmente fala, cara, não vamos ficar dependendo dessa galera e vamos ter essa descentralização. Eu vejo isso como muito positivo, como maravilhosamente positivo. Eu sou um entusiasta tremendo disso. Acho que vai ter várias tentativas de controle disso também. Como, por exemplo, os vários meios de... as criptomoedas do banco, a criptomoeda do Estado, a criptomoeda não sei o que vai ser a tentativa do Estado querer reganhar esse poder. Mas eu acho que é um bom meio para a gente fugir desse meio oligárquico e formar novas lideranças monárquicas até. Ou seja, pessoas individuais que vão comprar a responsabilidade da pessoa e falar, cara, eu compro a briga. Interessante. Então, na sua visão, a gente está quase que voltando no tempo para o início da internet, onde existia mais essa descentralização, e a gente percebeu depois que fomos controlados. Isso. E agora estamos tentando essa independência novamente. Que é até a Idade Média. É engraçado, essa metáfora, a internet está se remedievalizando. Por que ela remedievaliza? O que é a Idade Média? Reis com feudalismo, ou seja, é uma monarquia descentralizada. Eu acho que esse é o mesmo, a promessa do Fediverso é esse. Inclusive o videogame ilustra bem isso. Se você olhar o videogame da época da Web 1.0, ele é medievalizado. Porque havia todo esse... e havia um clima medievalizado. É muito louco isso. E as pessoas pensam medieval, elas pensam coisas... Idade das Trevas, Inquisição. Mas aqui eu tô me referindo a uma outra coisa, que é essa tentativa de ter esses feudos online como lideranças. Claro. Que eu acho que é a linha que a gente tá... Se Deus quiser, tá arrumando pra ela.